O tópico da aula de hoje, eu quero voltar um pouco na aula de ontem, né? E esclarecer um pouco algumas observações que eu fiz, né? Porque eu tinha observado é o seguinte, que de fato eu deixei como exercício para vocês aí. Então é o seguinte, se eu tenho diffeomorfismos, bom, isso aqui pode ser aberto do RM, não precisa estar definido do RM todo, mas vamos pensar que está definido no RM todo. Então a gente tem diffeomorfismos aqui e a gente tem duas aplicações, F1 e F2, e as correspondentes aplicações G1 e G2 aqui, né? De modo que o diagrama comuta, né? Φ composto com FJ composto com T menos 1 é igual a GJ, né? Então, o que eu tinha afirmado e deixei como exercício para vocês é que se as funções FJ de um ponto x0 igual a DIF F2 do ponto x0 para todo I menor ou igual que R, se somente se o mesmo acontece para os GIs, né? DI de G1 de φ menos 1 de x0 é igual a DI de G2 de φ menos 1 de x0 para todo I menor ou igual que R, né? Quer dizer, as derivadas maior ou igual que zero. Quer dizer, a função e suas derivadas são iguais no ponto x0, se somente se o mesmo acontece aqui. Bom, isso é para mostrar que essa hipótese aí das funções terem a mesma derivada até a ordem R, ou serem tangentes de ordem R no ponto x0, é invariante por mudanças de coordenadas, por diffeomorfismos, né? Bom, isso é um exercício, mas eu vou dar uma indicação de como é que você pode provar isso. Tem uma fórmula, né, que envolve a derivada de compostas, mas essa fórmula é complicada, né? E para evitar essa fórmula, é melhor a gente trabalhar com derivadas parciais. Bom, a primeira observação é como as derivadas, né, de qualquer ordem para uma função linear, né, mostrar isso é equivalente a mostrar o seguinte: se eu tenho uma função g de f com diagrama comuta, se as derivadas de f, se f e suas derivadas no ponto x0, se as derivadas de f se anulam no ponto x0, as derivadas de g também se anulam, né? Porque se você pega a diferença aqui, você tem o diagrama comuta com a diferença e aí você tem a mesma coisa, tá? Tá ok? Então, o que tem que provar é esse fato, né? Bom, mas para isso é melhor, ao invés de olhar para as derivadas, é melhor olhar para derivadas parciais, né? Então a gente pode pensar no seguinte situação: você tem uma aplicação F aqui, né, e outra aplicação G em R, né? Ok? Então, provar isso, basta provar o seguinte: se a gente considera a aplicação composta, né, H igual a G composto com F, a gente basta provar que se uma delas tem todas as derivadas até a ordem R
se anulando no ponto correspondente, então o mesmo acontece com H. Né? Ora, mas para isso a gente pode considerar as derivadas parciais. Né? Para aí a gente tem uma fórmula interessante. Né? Você pega a derivada parcial em relação a x-alfa. Onde alfa é um multi-índice. Alfa é igual a alfa 1, alfa m, né? Inteiros, e alfa é igual a soma de alfa e. Então a gente quer calcular essa derivada no ponto x0. Né? Okay? Então a maneira de calcular isso, bom, isso é complicado, também é uma fórmula complicada, mas a gente não tem que fazer o cálculo completo, basta ter uma propriedade dessa expressão em termos das derivadas parciais das coordenadas de f e de g. Bom, primeiro, para alfa igual a 1, né, o que a gente tem é que dh dxz, né, um ponto x0 pela regra da cadeia, né, soma, né, de dy aí, do ponto f de x0, ou de x, né, f de x, vezes j vezes a derivada da jésima componente de f com relação a x e soma em j, né? J igual a 1 até n. Então essa derivada parcial é simplesmente um produto que envolve as derivadas parciais de componentes de f e derivadas parciais de g. Tá certo? Ok? Bom, então, nós vamos provar que isso aqui tem uma fórmula. Então, por indução, né? Vamos supor que se alfa é menor ou igual que n, né? Ou se delta h sobre dx alfa, né? Cada uma dessas derivadas parciais a soma de um número finito de parcelas, evidentemente, sendo que cada parcela é um produto, né, de derivadas parciais de h pedir componentes de f, né? De ordem menor ou igual que n, né? Porque é uma soma de produtos, né? Aqui tem uma derivada da componente, e cada parcela contém, como aqui, né? Contém uma derivada parcial de h e outra de f. De componente de f. Como nesse caso, né? Cada uma da parcela é o produto de duas,
uma derivada parcial de f calculada no ponto x e outra parcial de g calculada no ponto f de x. Né? Então a gente tem esse produto, essa soma de produtos. Agora a gente quer calcular para a derivada desse cara aqui, uma derivada a mais, né? Ora, para a gente derivar para a derivada a mais, a gente tem uma soma, a derivada de uma soma é a soma das derivadas e tem que derivar cada produto. Mas cada produto a gente tem a regra de Leibniz. Né? Então a gente tem que derivar cada fator e multiplicar pelos outros fatores. Ora, mas se a gente deriva uma componente de f, a gente obtém outra derivada de componente de f, de ordem maior. E se a gente deriva uma derivada parcial de g, o que a gente obtém, o que é? Além do resto que já tinha, a gente vai ter uma derivada parcial com a soma, né? Onde cada parcela envolve uma derivada parcial de g e outra de f, né, de componente de f. Né? Okay? Então, a coisa se repete aqui. Tem exatamente a mesma propriedade. Tá certo? Então, a gente conclui porque eu estava dizendo aqui. Se todas as componentes de f têm derivada zero, então, então h tem derivada zero até a ordem r. E se por outro lado, todas as derivadas parciais de g até a ordem r são nulas, então a mesma coisa acontece por h. Né? Então a gente pode aplicar isso aqui primeiro nessa coisa, então essa aqui tem todas as derivadas parciais zero, aí depois disso você compõe com isso aqui e obtém a mesma coisa. Quer dizer, então, usando as derivadas parciais, a gente, sem ter que explicitar qual é a fórmula, a gente simplesmente conclui o resultado. Ok? Então, isso é uma indicação de como provar isso aqui. Para outra observação que eu tinha feito é sobre as trivializações, sobre duas maneiras de definir a topologia de Whitney, né, a topologia CR. Né. Uma delas é para usar o fibrado, né, de jatos. Isso aqui é esse projeto em N, e se a gente tem F aqui, a gente tem o F, e a gente tem a função que a cada ponto dá o R jato de F, né? E aqui a gente tem uma métrica completa, né? dr nesse espaço. Né? Então a gente tinha definido a vizinhança de F como sendo o conjunto dos Gs pertencente a CR de Mn, tais que a distância em cada ponto do JR de F e JRG no ponto x é menor que epsilon de x. Não? Tá. Onde isso aqui é uma métrica completa vinda, por exemplo, de geométrica riemanniana nessa variedade aqui. Ok? Bom, então a gente viu que é um sistema de vizinhanças de F. Agora a gente queria
para os cálculos, né, é mais conveniente a gente ter um outro sistema de vizinhanças, que é o seguinte: a gente considera WI contido em M, né, VI contido em N, abertos, e picardas locais φ de WI na bola de centro 0 e raio 3, psi de VI em RN, tanto faz, né? Ou VI tilde de RN, né? Contido em RN, né? Com as propriedades, com as duas propriedades do seguinte, que f de WI está contido em VI, né? E a segunda propriedade, a segunda propriedade que é a união de φ menos 1 das bolas de raio 1, né? E isso cobre M, esses abertos cobrem M, e a terceira propriedade é que esses WIs são localmente compactos, localmente finitos. Quer dizer, cada WI intersecta apenas um número finito de coisa. Então a gente tinha, tendo isso aqui, né, a gente pode ter uma família de números positivos, né, ok? E que considerar o seguinte conjunto, né, que nós vamos dizer que é uma vizinhança de R. Por ver, o conjunto dos dias pertencentes a CR de NN, tais que F, que G de φi menos 1 da bola de centro 0 e raio 2 está contido em VI, né? Okay. E bom, se isso acontece, a gente exige que a derivada, né, de psi composto com G composto com φ menos 1, do ponto X, né, menos a derivada da mesma coisa com F, dj, né, a derivada do ponto X, seja menor que ρi, para todo j maior ou igual que 0, menor ou igual que r, e para todo x pertencente a uma bola de centro 0 e raio 1. Okay? Quer dizer, tem um outro conjunto. A gente tem que nesse conjunto, os g's que estão nesse conjunto, eles têm essa propriedade que a expressão do g, né, em cada uma dessas coordenadas, quando restrita a bola de centro 0 e raio 1, ele tem as derivadas estão próximas a menos de ρi ok? E a afirmação é que isso aí dá uma base de vizinhanças também. Quer dizer, esses P ρ de F. P aberto.
e para todo epsilon de MR mais persiste ρI tal que V epsilon de F contém P de F, né? E também para todo ρI, né, existe epsilon tal que ρI de F está contido em V epsilon de F. Isso dá uma base também de vizinhança. Por que está por trás disso aí, né, e que nós usamos também em outro contexto, é o seguinte: a gente olha que a gente quer comparar essa métrica aqui com a métrica desse tipo no produto, né? Então a gente tem as trivializações, né, para a gente, dado esse par de cartas locais aqui, a gente tem uma trivialização, né, de π-1 de π vezes WI, né, vezes TI, em π vezes WI vezes JR PMN, não? Ok? Lembro aqui que o JR, né, de MN é o conjunto das transformações lineares de RM-RN vezes o conjunto das transformações bilineares simétricas de RM-PRN, vezes etc., vezes o conjunto das transformações R lineares de RM-RN. Ok? Onde essa aplicação aqui é a aplicação que pega um R jato aqui, né? Isso significa que o Q está em WI, que o F, G, né? E o G de Q está em VI, né? Isso aqui, isso vai levado no ponto Q, G de Q. Bom, agora eu quero transformações, então eu tomo as cartas, né? Π composto com G composto com φ menos 1 de φ de Q, etc., derivada do mesmo ponto. Ok? Então, a cada ponto aqui eu associo o elemento daqui. Isso aqui é um difeomorfismo, né? Porque é sobrejetivo também, porque se eu pego um cara daqui, né, eu pego o polinômio de Taylor correspondente, eu tenho uma função que isso é P sobre, porque se eu pego uma aplicação aqui, associada para essa aplicação, eu tenho a aplicação φ de G de RN, PRN que tem, que leva o ponto φ de Q igual a psi de G de Q, que leva o ponto φ de Q e G de Q, e cujas derivadas até a ordem PS são esses elementos. E correspondentemente a esse G aqui, eu tenho uma transformação aqui, simplesmente eu defino o G
pequeno, cuja imagem vai dar esse elemento do produto, como sendo o contrário, né? Só que aqui, como eu quero uma aplicação global, eu preciso, eu posso escrever da seguinte forma. Porque era uma aplicação em cima, né? Então isso aí eu tenho que baixar pelo φ e subir pelo psi. Né? Okay. Então, que aplicação eu vou colocar aqui? Bom, eu vou colocar lambda g mais 1 menos lambda psi de g de q. Onde esse lambda é uma função, né, que vale 1 perto de φ de q e vale 0 fora de uma vizinhança pequena de φ de q. Né? Então essa aplicação aqui, né, ela define uma aplicação inicialmente de WI em VI, mas que se estende lá fora como uma constante, né, igual a G de Q, né, fora de WI. Né. Então esse G, uma aplicação de MN, CR, G de X é constantemente igual para G de Q para todo X não pertencente a WI, e em WI é dado por essa fórmula aqui. Né? Isso dá CR, porque essa função se anula fora de uma pequena vizinhança de coisa. E a imagem dessa função dá exatamente o R jato de G. Né? Okay? Então a gente tem essa identificação, né, desse pedaço do fibrado de R jato com esse produto aqui. Né? Okay? Então a gente pode pensar nesse espaço, né, aí, que é identificado com um pedaço do RJ, que a gente tem duas métricas. Né? A gente tem a métrica, então, em o I, WI vezes PI vezes JR de MN, tá? Temos duas métricas. Uma que eu vou denotar por DR também, né? que é tal que essa trivialização φ é isometria, né? Então é a métrica que vem de uma métrica riemanniana aqui. E a outra métrica, que eu vou denotar por D, né? Essa métrica é o seguinte, ela pega um ponto aqui, que tem coordenadas x, y, D1, etc., dr, né? Isso aqui isso é transformação linear, isso aqui é uma transformação e x tilde, y tilde, T1 tilde, etc., dr tilde. Né? Isso aqui é igual, por definição, é o sup, né? de y menos y tilde, né? T1 menos T1 tilde, etc. Né?
dr menos dr tilde. Eu ponho isso aqui as normas no espaço de transformações lineares, R lineares, etc. Para norma usual, né? Tá ok? Então isso dá uma distância aqui também, né? Dá outra distância, e aí a gente gostaria de comparar as duas. É claro que, como o espaço não é compacto, não dá para comparar. Mas o ponto é o seguinte, observação, se a gente pega um subconjunto compacto daqui, né? Então isso implica que existe uma constante C positiva, tal que essas duas métricas são comparáveis, né? Isso a dr, essa métrica que vem de cima entre dois pontos, Cieta, vamos simplificar os nomes aqui. Esse é menor ou igual que C vezes a distância de Cieta nessa outra métrica, maior ou igual que 1 sobre C. De que Cieta. Quer dizer, essas são comparáveis aqui. Ok? Desde que a gente tenha para todo que Cieta pertencente a esse compacto desse espaço. Ok? Tá? No caso, né, que a gente quer aplicar esse resultado, isso é um fato geral que vem do fato que esse DR vem de uma métrica riemanniana, né? Então a gente, como já viu, a gente dentro de um compacto ele é comparável com a métrica euclidiana usual, que é comparável com essa métrica aqui. Né? Comparável nesse sentido, de existir constantes. Né? Então isso implica, em particular, que se você tem uma sequência de Cauchy em cima, na métrica DR, embaixo vai ter uma sequência de Cauchy também, por causa dessa comparação das métricas, com essa nova métrica. Né? Okay? Bom, então isso aqui é um fato abstrato, vem do fato que essa métrica aqui vem de uma métrica riemanniana, e o que a gente vai aplicar no caso aí por exemplo, a gente está tratando de uma função f, né? A gente tem essa função pf de mn, né? Que compacto que a gente pode considerar aqui? O compacto, digamos aqui em cima, digamos o conjunto dos a gente tem o conjunto dos J's pertencente a JR de Mn, tais que a distância de J a JR de F de φ menos 1 da bola fechada de 0,1, que é um compacto, é menor que 10, por exemplo. Okay? Ou que qualquer número menor ou igual que 10. Bom, isso aqui é um compacto. O conjunto dos elementos que estão à distância menor ou igual que qualquer número de um compacto é um compacto. Né? Okay? Então, esse compacto, quando toma pré-imagem dele, dá um compacto aqui. Okay? E aqui a gente pode colocar qualquer número. Né? Tá?
Então a pré-imagem dá um compacto aqui, né? E nesse compacto a gente tem uma comparação das médias, né? Das métricas. Tá? Então, com isso, a gente obtém essa comparação entre essas duas métricas diferentes nesse espaço. Ok? Então o primeiro sistema de vizinhança é mais fácil de definir, e esse outro aqui, usando essa cobertura, é operacionalmente mais eficiente. Quer dizer, nós vamos usar nas aplicações mais o segundo esse sistema de vizinhanças aqui embaixo. Bom, isso é uma observação que a gente já tinha feito e já tinha usado, né? Porque a gente quando a gente mostrou que a gente tinha um espaço de Baire, né? A gente usou essa equivalência, porque a gente tinha uma sequência, né, de funções em cima, e a gente queria que ela convergia por ser uma sequência de Cauchy na topologia C0. A gente queria mostrar que o limite era CR, então aí a gente via em coordenadas e observava que essa sequência de funções, que as expressões dessa sequência eram a sequência de Cauchy com essa métrica aqui, tá certo? E, portanto, essa sequência pela convergia, e as derivadas parciais eram todas as derivadas eram sequência de Cauchy também, e convergia para alguma coisa, e, portanto, o lema de cálculo diz que o limite é SR, etc. De repente, a gente calcula a distância entre. Quer dizer, então a gente usou explicitamente essa relação aqui para esse fato, né? Aqui para na demonstração que o espaço é um espaço de Baire. Bom, outra propriedade elementar dessa topologia de Whitney é a seguinte proposição, que, primeiro, se M é compacta, então essa topologia é bastante simples. Então CRMN para um espaço métrico compacto, compacto não, espaço métrico completo, quer dizer, toda a sequência de Cauchy converge, né, e separável. Isso tem subconjunto enumerável e denso. Denso, o que é equivalente a uma base enumerável de abertos. Agora, quando M é não compacto, essa topologia é muito fina, né? Se M não compacta, isso implica duas coisas aqui. Nenhuma função f possui
base enumerável de vizinhanças. Isso é a primeira propriedade, né? É exatamente o oposto disso aqui. E a segunda propriedade é que a segunda propriedade é que se eu tenho uma sequência Fn convergindo para F nessa topologia, na topologia de Whitney de uma variedade, isso implica que existe um compacto K contido em M tal que Pfn de x é igual a f de x para todo n maior ou igual que algum n0 e para todo x pertencente a K. As duas funções têm que, de fato, coincidir fora de algum compacto. Então, a convergência dessa topologia é algo muito forte, né? A sequência tem que ficar constante, né? Fora de um compacto a partir de certa ordem. Bom, a prova disso da primeira parte é bastante fácil, né? Quer dizer, a demonstração primeira parte a gente tem uma distância, né? Distância de f e g, como a variedade é compacta e o R jato é a coisa, a gente define uma distância como sendo o sup em x pertencente a M da distância de JRF de x e JRG de x. Okay? Então, essa distância, isso é uma distância porque essas funções são contínuas, né? E M é compacta, então você tem um sup da distância, isso dá uma métrica do espaço de aplicações CR. Okay? Essa métrica é completa. Por que ela é completa? Porque, primeiro, se você pega uma sequência de Cauchy, né, Pfn sequência de Cauchy, então a gente tem que, pela construção dessa métrica, a gente tem que a distância C0 entre Fn e Pfm, né? Pfk mais J, né? É menor ou igual que dr de Fk D nessa Fk mais J, né? Onde isso aqui é a distância C0, né? Tá? Isso é menor que epsilon se K maior ou igual que K0 para todo J. Né? Então, isso significa que essa sequência é de Cauchy, né? Portanto, Fk de x converge para f de x quando K tende a infinito, né? Porque a métrica de M é completa, né? De N é completa. E aí, F é CR. Como é que a gente vê que F é CR? Usando essa comparação das métricas, né? Porque em coordenadas aqui, se a sequência de Cauchy em cima, a sequência em coordenadas é de Cauchy, né? As expressões dão uma sequência de Cauchy, e as derivadas são sequências de Cauchy também, por causa dessa equivalência. Então, as derivadas são sequência de Cauchy, então
o limite é CR, etc. E aí a gente conclui que isso aqui converge na métrica D. Né? Então isso aí é simples. Aqui tem uma base enumerável de abertos, né? De abertos, né? A gente obtém da seguinte maneira: você pega a gente começa com a base, né? Com a base enumerável de abertos, né? De JK de MN. Okay? Então a gente tem uma base enumerável de abertos dessa variedade aqui. Agora a gente faz o seguinte: define W como WJ como sendo união finita chamar de U, finita de elementos de U. Tá certo? Ok? Então, se tem um conjunto enumerável, a gente pega o conjunto das uniões finitas desse conjunto enumerável, a gente obtém um conjunto enumerável. Né? Então, a família WJ é um conjunto enumerável de abertos, né? Porque isso aqui são abertos, a união finita de abertos é aberto, a união de abertos é aberto, então esse é um conjunto enumerável de abertos. Então a gente pode considerar o correspondente conjunto WJ chapéu, quer dizer, as funções f cujo grafo é igual conjuntos das F pertencentes a CR de MN, tais que JRF de M está contido em WJ. Então, essa é uma família de abertos do espaço e eu afirmo que essa família é uma base de abertos. Né? Ok? Então, o que a gente tem que provar? Nós temos que provar o seguinte, que se a gente tem um aberto, né? Aberto. Né? Bom, esses caras são abertos, evidentemente. Tem um aberto, e F pertencente a esse aberto, né? A gente tem que provar, né? que existe um J, tal que F pertence a WJ e isso aqui está contido em A. Ok? Tá certo? Bom, como é que a gente prova isso? A gente prova isso da seguinte forma. A gente já sabe que
A gente já sabe que existe um JR, como isso aqui é uma base de abertos, né? Um aberto, tal que F pertence a W, como isso é W chapéu e que está contido em A. Onde esse W chapéu é o conjunto associado a esse W aqui. Ok? Isso porque isso é uma base de aberto por definição da topologia. Então a gente quer encontrar um WJ contido aqui. Tá? Ora, mas acontece que M é compacta, né? Então nós temos que JRF, que é contínuo, né, de M, esse é um compacto contido, né? Contido em W, que é um aberto aqui. Ok? Então cada ponto desse compacto tem uma vizinhança básica, né? que está contida em W. Né? Então, como isso é compacto, eu posso cobrir por um número finito de vizinhança. Então existe o I1, o IR, um número finito de abertos, né, da base, tais que, primeiro, o IJ, cada um deles está contido em W, e a união do IJ em J contém JR PF de M, contém esse compacto. Isso porque os J's formam a base, né? E, portanto, cada ponto desse compacto tem um elemento da base que contém o ponto e está contido em W, toma uma cobertura finita, né? Então eu tenho essas condições. Né? Aí eu chamo WJ como sendo o I1 união o IR, união finita de elementos, é um elemento da família W, né? E aí acabou. Né? Aí a gente tem que o WJ chapéu, né? Tá contido, contém F e está contido em A. Portanto, a gente tem uma base enumerável de abertos e, portanto, né, a pessoa completa essa parte aqui. Bom, para a parte 2, né, a prova de 2 é por contradição. Né? Quer dizer, a gente quer mostrar que não tem uma base enumerável de vizinhança. Então suponhamos que existe essa base enumerável. De uma função f. Ok? Então a ideia agora é construir, né? Então vamos construir uma vizinhança de f tal que nenhuma VI está contida em V para todo I. E, portanto, ela não pode ser base de vizinhanças. Tá certo? Ok? Então, a gente tem que arrumar uma vizinhança onde
Nenhuma VI pode estar aí dentro, inteiramente contida no... Como é que a gente faz isso? Bom, então, nós vamos pegar uma sequência xi tendendo a infinito, xi tendendo a infinito em M, né? Então, como é que é? Vou tomar uma sequência x. Eu quero obter uma vizinhança a gente faz isso mesmo? Sim. Então, a gente pega essa sequência x tendendo para infinito. Ora, esse VI é uma vizinhança, não? VI é uma vizinhança de F, então isso implica que existe εi maior que zero, né? E PFI pertencente para VI, tal que a distância de FI de x para F de x, né, é maior que εi. Né? Por distância N, né, tanto faz. Ok? Isso porque esse VI, né, contém algum W chapéu, né, com a vizinhança de F. E esse W, como o W é aberto, eu posso
perturbar um pouco o F aqui, né, de modo que JR de FI de X ainda esteja no aberto W, mas isso aqui é diferente. Né? Isso sendo diferente, eu tomo epsilon aí menor que a metade disso. Okay? Então eu consigo com epsilon aí com essa propriedade. Né? Ok? Isso para esse. Então agora eu tomo epsilon de MR+, tal que epsilon de xi é menor que esse epsilon i. Pega uma função contínua que é menor que esse epsilon i em todo o ponto xi. E aí eu considero a vizinhança de raio epsilon de f. Okay? Então essa função que eu escolhi em VI, né, pela escolha, eu tenho que FI não pertence a essa vizinhança. Não? Porque nessa vizinhança, todas as funções distam de F para menos de epsilon no ponto xi, né? Esse aqui é o ponto xi. E portanto, PFI não pertence a essa vizinhança. Então, eu encontrei uma vizinhança tal que toda vizinhança VI tem uma função que não está nessa vizinhança. Então, eu tenho exatamente... Nenhuma dessas vizinhanças pode estar contido em epsilon de f, porque cada um tem uma função que não está aqui. Então, isso prova prova esse fato, esse primeiro fato. Então, existe uma vizinhança. Bom, e esse caso aqui é análogo também, né? Então, você pega uma sequência que converge para o Fn. Né? Okay? E a gente quer mostrar que a partir de uma certa ordem, essa função tem que ser igual a coisa. Né? Caso contrário, né? Negar isso aqui, então existe uma sequência xn tendendo a infinito, né? Vai para o infinito, tal que f de xn é diferente de fn de xn é diferente de f de xn. Okay? Então a gente faz a mesma coisa, né? Eu tomo epsilon aí menor que a distância entre fn de xn e f de xn, que é positivo, né? Epsilon n, né? E tomo epsilon de mr positiva, tal que epsilon de xn é menor que epsilon n. Okay? Então essa função não pode convergir a f, porque ela nunca entra nessa vizinhança de raio epsilon. O Fn não pertence a essa vizinhança para todo n. Então a sequência não converge na topologia de Whitney. Okay? Então a gente tem uma convergência. Então essa topologia de Whitney para variedades não compactas é muito forte, né? Porque dá um controle muito grande do que acontece no infinito. Né? Certo? Bom, agora nós vamos entrar num assunto extremamente importante. Quer dizer, um teorema que nós vamos provar agora é um teorema muito importante no curso.
é que o conjunto sem infinito de Mn, que é um subconjunto das aplicações CR, é denso. Quer dizer, nós vamos mostrar que nessa topologia qualquer função CR pode ser arbitrariamente aproximada por uma função sem infinito. Né? Então, já tínhamos mostrado antes, no caso onde N era um espaço euclidiano, que isso é verdade em C0. Agora, nós vamos mostrar em geral. Né? Okay? Então, esse é o teorema que nós vamos provar agora. Bom, e a prova desse teorema envolve uma técnica extremamente importante, que é chamada de convolução. Isso é extremamente importante em análise, tá? Que é a técnica de convolução. Deixa eu usar a anotação aqui do livro, das notas. Bom, eu vou definir uma família de funções agora, partindo de uma função, né, sem infinito, de R, né? Então Rn de Rm, pega uma função sem infinito, né, tal que lambda de x igual a 1, né, se x menor ou igual que 1 meio, né, e lambda de x igual a 0 se x maior ou igual que 1. Quer dizer, é uma função que é identicamente 1 na bola de raio meio e 0 fora da bola de raio 1, e toma valores em π 0, 1. Bom, eu vou tomar um delta maior que 0, que eu vou tomar arbitrário, mas ele vai ser arbitrariamente pequeno aí, e a partir desse eu vou definir uma família de aplicações, né? Agora, tomando valores em 0 e infinito, né? Sem infinito, a partir do lambda, definida da seguinte maneira. De x é igual... Bom, eu vou definir apenas como lambda de 1 sobre delta x. Tá? Bom, então, essa função aqui, o que acontece com essa função aqui? Ela é 1, né, para x menor que delta sobre 2, né, igual a 0 para x maior ou igual que delta. Né. Então, o suporte dela é bem pequenininho. Mas eu vou dividir agora por um número, né, que é integral em Rn, né, de lambda de 1 sobre delta x dx. Quer dizer, no ponto x, ela vale isso dividido pela integral total dela. Ok? Então essa função aí, né, que eu obtenho, ela tem a seguinte propriedade, né? Bom, primeiro é uma função sem infinito, né? Quer dizer, sem infinito, está definido no Rn todo. Né? A segunda propriedade é que essa
que essa função é sempre maior ou igual que zero para todo x, e delta de x é igual a zero para delta, para x maior ou igual que delta. Quer dizer, então o suporte dela é bem pequenininho. E finalmente a integral desse troço do Rn, por definição, é igual a 1. Né? Se eu integro isso aqui, eu integro isso, dá 1. Né? Ok? Então essa integral dá 1. Então é uma função, na reta aqui, por exemplo, é uma função que é zero aqui, de repente ela sobe aqui e que vale zero. A integral dela é 1. Tá certo? Ok? Então é uma função que tem essa forma aqui. Ok? Aliás, ela é constante aqui não é bem assim. Aqui ela é constante num pedacinho bem pequenininho, ela é constante, mas é muito alto. Bom, uma família de funções com essa propriedade é chamado um núcleo de convolução, que a gente vai usar essa propriedade aqui para tirar médias de função. Bom, então agora a gente vai usar isso aí num lema fundamental agora. Então, o lema é o seguinte, para a gente dar uma função f converto de Rm em Rn, e a gente dá um subconjunto K contido em U compacto. Tá. E PW presença de K, né, com W barra compacto contido em U. Ok? Então, o problema é o seguinte, dado epsilon, que zero, essa função é CR. Então, essa função é CR. Então, dado epsilon, dado epsilon, aqui zero, existe uma função de Rm em Rn, CR também, né? tais que, primeiro, g de x é igual a f de x se x não pertence a essa vizinhança W. Okay. A seguinte é que G é tão diferenciável, quanto F em todos os pontos.
de U. E finalmente G PC infinito no interior de K. Quer dizer, eu faço a função C infinito no interior desse compacto K, igual a F lá fora, e na transição aí ela é tão diferenciável quanto o F. Porque pode ser que o F, embora seja CR, ela seja, digamos, C infinito numa vizinhança de algum ponto, nessa transição. Aí eu vou exigir que o G também seja C infinito aí. Quer dizer, tão diferenciável quanto o F em todos os pontos. E finalmente, né, a quarta questão é que o sup de dj g de x menos dj pf de x, né, x pertencente a U é menor ou igual que epsilon. Para j menor ou igual que r e para todo x pertencente a U. Quer dizer, essa função está em todos os pontos, as derivadas até a ordem r estão próximas das derivadas de f. Certo? Quer dizer, então a gente está aproximando esse f a menos de epsilon, esse epsilon número arbitrariamente pequeno, no domínio aqui, por uma função que é sem infinito no interior de K e fora daí não, é tão diferenciável quanto f. Ok? Por esse é o lema básico aqui. Né? Ok? Bom, como é que a gente vai provar esse lema? Bom, primeiro a gente quer essa propriedade aqui, né, que G o G pegou a F fora desse compacto, né, fora desse aberto W. Para isso a gente começa com a função lambda, né, de RMR, zero sem infinito, tal que lambda de x é igual a 1 se x pertencente a K, e lambda de x igual a 0 se x não pertence a x não pertence a W. Quer dizer, se x é zero lá fora de W. Ok? Bom, então a afirmação agora é o seguinte, dado epsilon, então que zero, existe delta maior que zero, né, tal que se G de U PRN, PCR e DJG de x menos DJF de x é menor que delta, né, para todo x pertencente a U e para todo J menor ou igual que R maior ou igual que zero, né, então G chapéu aqui, vamos chamar de G chapéu isso, então
se eu defino g de x como sendo lambda de x vezes g chapéu de x mais 1 menos lambda de x f de x, né? Então, g chapéu igual a f fora de w, não? Porque fora de w isso aqui é zero, e portanto isso aqui anula isso da f, né? E dj de g chapéu em x menos dj de f de x, né? É menor que epsilon para todo j, desde que esse aqui seja menor que delta. Basta calcular a derivada, né? Para aí a gente está usando por fato que as derivadas de lambda são todas limitadas, né? Até a ordem R, então se a gente calcula para a derivada aqui, vai entrar para a derivada de... Ok? Isso é algo que a gente já fez aí, né? Então, já tem essa coisa. Então, a gente não tem que preocupar com essa parte por enquanto aqui, né? A parte 1 está resolvida, né? A gente precisa encontrar as outras duas propriedades aí. Então para isso, a gente vai usar a ideia de convolução, né? Então, vamos tomar um delta suficientemente pequeno, né? E vamos considerar, né, para a gente ter esse aberto U, né, vamos chamar de U delta, né, o conjunto dos x pertencente a Rn, tal que a distância de x para Rn menos U, ou complementar de U, é maior que delta. Okay? Quer dizer, isso significa que se eu pego um x pertencente ao delta, né, isso implica que a bola de centro x pi raio delta está inteiramente contida em U. Né? Então esse U é um aberto, né? Tem o U, tem o delta, né? E se eu tomo delta suficientemente pequeno, o delta contém K, se delta é suficientemente pequeno. Ok? Bom, então já tem essa coisa. Então agora eu vou definir, né, um G delta, vai depender da escolha do delta, depois a gente vai escolher esse delta pequeno, né? Então vamos definir o G delta de x, né, como sendo a integral em Rn. Agora eu vou ter que explicar o que é essa integral. Teta delta de x, né, vezes f de x menos y dy. Deixa eu ver se é a mesma fórmula que eu usei aqui. Ok? Bom, eu tenho que explicar o que é isso. Eu estou integrando uma função no Rn, né?
Okay? E que função é essa que eu estou integrando? Bom, esse PCF está definido apenas no PIU, né? Ok? Então, eu tenho que dizer o que significa essa integranda para todo x, né? Ou para todo y, né? Eu estou integrando uma função de y. Tá certo? Quer dizer, o x está em U delta, né? E eu vou integrar isso para todo o x. Então, essa integranda aqui, né? Quando o x pertence ao delta, né? Essa integranda é dada por essa forma. Tá certo? Porque isso aqui está definido para y menor que delta. Né? Porque para y menor que delta, em norma, esse cara aqui pertence a u. Então, essa forma está definida. Então, essa função, y vai em delta de xf de x menos y, né? Eu vou tomar igual a zero se y maior ou igual que delta. Ok? Então, essa função aqui, de fato, está definido em todo Rn, né? E isso aqui está definido para x pertencente ao delta. Ok? Então, isso é uma função, e essa função é de classe CR, né? Porque essa função aqui é C infinita, essa aqui é CR, né? E o x está em ambas as coordenadas aqui. Oh, desculpa, aqui é y. Okay. Porque eu estou integrando com relação a y. Se eu estou integrando em relação a y, a dependência de x está aqui no f, e então essa função é CR. E, de fato, essa função é tão diferenciável quanto do f em todos os pontos, né? Porque se f, a vizinhança de algum ponto é CR mais 1, né? Então essa função aqui vai ser CR mais 1 e assim por diante. Então essa propriedade aqui está garantida. Né? O f é tão diferenciável quanto o f. Agora eu gostaria de dizer que essa função é sem infinito também. Por que essa função é sem infinito? Pelo seguinte, eu posso fazer uma mudança de variável aqui. Né? Então, eu faço uma mudança de variável linear. Então, eu tomo z igual a x menos y, né? Quer dizer, a função y, faço essa mudança de coordenadas, para em z, que é x menos y. Para cada x fixo, eu faço essa mudança de coordenadas. E se eu faço essa mudança de coordenada, eu posso escrever novamente a mesma função de outra maneira. Né? Isso é integral em Rn. Né? O dz é dy, né? O menos dy, não sei, depende da paridade, né? De θ delta de y é x menos z, né? F de z dz. Certo? Ora, agora
o f está sendo integrado aqui. Né? E o x aparece no θ, que é sem infinito. Né? Okay? Então, esse θ agora... Então, esse é o g, né? O próprio g delta, quando eu faço essa... Então, eu concluo que essa função agora é sem infinito, porque θ é sem infinito. Então, g delta é sem infinito. Okay. E que a derivada, de fato, se a gente tem uma função do cálculo integral aí, né? A gente tem que a j-ésima derivada é exatamente, eu posso integrar, passar a integral para passar a derivada para dentro da integral. Né? Isso aqui é exatamente a convolução, né, do dj de θ delta de x menos z, f de z dz. Quer dizer, isso aqui é uma transformação linear, né? O que significa essa fórmula aqui? Significa que quando eu aplico isso para um vetor v, eu simplesmente aplico isso a um vetor, para um n uplas de vetores aqui, eu obtenho um número, multiplicado por esse vetor de Rn, eu obtenho de Rn, integrando, eu obtenho um vetor de Rn, com transformação linear. Né? Então, isso aqui é válido para todo J. Essa é uma função sem infinito, cuja derivada é a convolução, cuja derivada é dada por essa fórmula aqui. E isso vale para todo J. Por outro lado, eu posso usar essa fórmula para calcular a derivada também, tá certo? Tem duas fórmulas por g delta, então eu posso calcular usando a outra fórmula. Então, a j mas aqui eu só posso calcular a derivada até r, né? Porque esse f é CR. Né? Isso aqui é exatamente a integral ao longo de Rn de θ de y djf do ponto x menos y dy. Ok? Mas isso vale para j menor ou igual que r. Okay? Tá certo? Bom, agora eu quero calcular essa diferença aqui, para a norma dessa diferença. Então, agora eu quero calcular a diferença, o dj de delta de x menos o dj de f de x, né? Para x e o delta, digamos. Né? Isso aqui é igual à norma da integral de Rn de θ de y, djf de x menos y, né? dy, menos dj f de x. Então, a norma da diferença dessa transformação linear. Ok? Ora, mas a integral desse cara é 1. Né? Ok? Então, isso aqui é igual, né, para a norma, eu posso escrever o outro fator como integral também. Θy dj
Pf de x menos y dy, menos a integral, né, em Rn de θ j de y, djf de x dy. Tá certo? Porque isso aqui, isso não depende de y e a integral disso aqui é 1. Okay? Agora, isso é menor ou igual, né? Isso é menor ou igual, né? Isso é menor ou igual para integral em Rn, né? Eu posso passar a norma para dentro. Isso aqui é positivo, né? Eu posso, né? Integral de θ de y, né? Norma de dj pf de x menos y menos dj de f de x, né? dy. Ok? Tá certo? Bom, θ delta, né? Que é delta delta. Bom, agora, como é que a gente estima isso aqui? Bom, se eu estou essas funções aqui, elas são funções contínuas, né? E essa integranda aqui, ela se anula quando y é menor que delta. Tá? Ok? Então, só vai aparecer aqui essas diferenças com y menor que delta, porque para y menor que delta, essa cara se anula, não conta. Né? Ok? Pois uma função contínua é uniformemente contínua. Né? Então, se delta é suficientemente pequeno, delta pequeno, então a gente tem que dj pf de x menos y menos dj pf de x é menor que epsilon tilde. Quer dizer, dado epsilon tilde, né, existe um delta tal que isso aqui é menor que epsilon tilde se y menor que delta. Pela continuidade uniforme dessas funções. Né? Portanto, esse cara é menor que epsilon, então esse é menor ou igual, né, que epsilon tilde então isso é menor ou igual que epsilon tilde integral de Rn de θ delta de y dy, que é igual a epsilon tilde. Então a gente tem que essas derivadas em todos os pontos dessa região compacta aí, que contém o coisa, a diferença das derivadas é menor do que epsilon tilde, que eu posso fazer arbitrariamente pequena. Então aí eu concluo isso aqui. Aí, combinando com o argumento anterior, eu construo essa função. O ponto é que, pela fórmula da função aqui, nós temos duas maneiras de exprimir essa função. Uma através dessa integral, que a gente conclui que essa função é tão diferenciável quanto f em todos os pontos. Né? Okay? Mesmo quando na coisa, e que da outra fórmula, essa função é de fato nessa região
menor, ela é de fato sem infinito. Okay? Então, com isso, a gente tem esse lema básico aqui do RN, que é uma consequência da convolução. Né? Bom, então é com esse lema agora que vai implicar que a gente pode, que dado uma função, então agora, a demonstração do teorema, então a gente dá um F pertencente a CR de MN, okay? E a gente dá uma vizinhança de F. Vizinhança de F. Okay? Então agora a partir dado F, né, a gente tem para aquelas cartas locais. Phi de WI da bola de centro 0 e raio 3, psi de PI tilde, ou RN, né? Aqui a gente pode tomar RN, né? Para simplificar a notação, e os WIs localmente finitos, e que a união dos π menos 1 da bola de centro 0 e raio 1 igual a M, né? E aí a gente escolhe, né, pelo argumento que a gente já tinha feito, uma família de Rois, né? De tal forma que se a gente pega um G, CR de MN, esse G... então a gente tem essa tal essa vizinhança, ρ de F, que é o conjunto dos Gs, tais que G de φ menos 1 da bola de centro 0 de raio 2 está contida em VI, e etc., né? E as derivadas dessas coordenadas é menor que o ρi, e esse ρi nós vamos escolher de tal forma que isso esteja contido em V. Então, o que a gente tem que fazer agora é encontrar uma função sem infinito aqui. Né? Então, a afirmativa é que existe G sem infinito, G pertencente a essa vizinhança de F. Ok? E como é que a gente faz isso? Bom, a gente faz isso por etapas, né? Como é que a gente... A gente começa com I igual a 1, digamos. Para I igual a 1, nós vamos pegar uma função de G1, né, sem infinito, G1 pertencente a ρ de F, está nessa vizinhança, né, sem infinito, não, CR, né,
CR, né? E tal que G1 ser infinito em φ menos 1 de 0, 1. E que G1 tão diferenciável que F em todos os pontos. E que G1 igual a PF fora de W1. Fora de W1 eu não estou mexendo em nada. Okay? Como é que eu faço isso? Eu uso esse lema aqui. Eu uso esse lema para aproximar a expressão de G por uma função sem infinito suficientemente próximo, de tal forma que a nova função, né, que vai ser igual a f lá fora, ela pertence à vizinhança. Tá certo? Tem um pequeno detalhe técnico aqui, porque para mostrar que essa função G1 pertence à vizinhança, a gente tem que verificar que isso acontece em qualquer WJ. Né? Em qualquer WJ, não, que a condição da proximidade das derivadas acontece em φj menos 1 de B01, né? Para todo J. Mas aí, basta que esse cara seja suficientemente próximo no inicial para ser próximo nos outros. Por quê? Porque tem apenas um número finito que intersectam aí. Então, se a gente tem uma proximidade muito grande aqui, a gente vai ter a proximidade adequada nos outros e, portanto, isso aqui vai pertencer à variedade. Ok? Bom, então a gente tem o primeiro elemento da sequência. Em seguida, a gente pega o outro, o G2. Né? Então, G2, a gente faz a mesma coisa na outra carta local, mas esse G2 agora vai ser igual a G1 fora da vizinhança. A gente aproxima o G2, o G1 por um G2, né? E com a mesma propriedade, que em todas as vizinhanças vão ser coisa, e que o G2 é ser infinito em φ2 menos 1 da bola de 0,1. E como é tão diferenciável como G1 em todos os pontos, ele vai ser infinito aqui também. Ok? Tá certo? E aí a gente continua a brincadeira. Então a gente obtém uma sequência de funções Gn. Essa função Gn é tão diferenciável como Gn menos 1 em todos os pontos. Ela é sem infinito em φn menos 1 da bola de centro 0 e raio 1, e, portanto, da união dessas bolas até da pré-imagem dessas bolas para J menor que N, sem infinito, e pertence à vizinhança. Né? Ok? O que a gente quer mostrar é que isso aí converge para uma função, em algum sentido. Né? Aí a gente usa o fato que essa cobertura é localmente finita. Né? Okay? Se essa cobertura é localmente finita, a gente olha para o Gn0, né? Gn0 restrito a Wn0. Né? Okay? Tem um Wn0 correspondente ao Gn0. Agora, depois da gente andar bastante tempo, quer dizer, se N é
é maior que o n0 tilde, que é maior que o n0, né? Então, dado esse n0 aqui, existe um n0 tilde, tal que se n é maior que n0 tilde, então Wn interseção Wn0 igual a vazio, né? Porque tem apenas um número finito de Ws que intersectam Wn0. Né? Portanto, isso implica que quando eu vou construir o Gn, e olha, a restrição disso a Wn0 é igual a Gn0 para Wn0. Então, a partir de certa ordem, eu não modifico absolutamente nada do que está acontecendo em Gn0. Então, essa sequência de funções é uma sequência de funções que, a partir de certa ordem, é constante em cada intervalo. Então, existe Gn de x, existe o limite n tendendo a infinito de Gn de x, que eu chamo G de x. Porque essa sequência é, de fato, constante a partir de certa ordem para cada x. Porque para cada x pertence a algum desses caras, e a partir de certa ordem eu não modifico mais esse cara quando eu vou construindo a sequência. Então, essa sequência é constante, é o G de x. E esse G de x, esse G é sem infinito e pertence para a vizinhança por construção. Ok? Então, isso aí conclui a demonstração do teorema. O único cuidado que a gente tem, isso eu não fiz explicitamente aqui, em cada etapa, nessa modificação minha, tem que ser suficientemente pequena, eu tenho que olhar em cada etapa, né? Em cada etapa eu tenho WI e tem para a imagem da bola. Eu quero controlar as coisas aqui dentro, mas aí eu tenho um número finito de vizinhanças que tocam aí. Né? Porque eu tenho que tem os correspondentes vizinhanças que podem tocar aqui. O que eu tenho que mostrar é que essa proximidade aqui, sendo muito pequena, então as proximidades das funções aqui, nessas outras cartas, número finito de cartas, vai ser pequena também. Então, esse aí é um problema de continuidade da composição de funções, né? Que é um pouco técnico, mas a ideia básica é essa aqui. Quer dizer, o lema básico é aquele lá, usando a convolução. Bom, então a gente continua na quinta-feira, né?